Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Flávio Freitas e eu sou professor de música na Prefeitura de Santana de Parnaíba, na Secretaria de Educação, pelo projeto Banda Lira Música nas Escolas. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do trompete. O trompete ele é um instrumento que já está ligado à humanidade desde seus primórdios, visto que muitas vezes ele era utilizado pelos pastores para conduzir os seus rebanhos. Mas a partir da idade do bronze, o trompete ele passou a ter uma construção feita em metal e ele passou a ser utilizado com fins militares. Até que, com o passar do tempo, o trompete passou a ter uma função mais atrelada à música da época e começou a sofrer algumas transformações até que nós pudéssemos chegar no modelo que nós temos hoje. No caso, este aqui é um trompete em si bemol, que ele possui algumas particularidades, como por exemplo os pistos, que eles são utilizados para que as notas sejam mudadas. Nós temos algumas válvulas que podem ser usadas para fazer ajustes na afinação e temos também a campana, que é por onde o som sai. E por último, mas não menos importante, nós temos o bocal. O bocal é o que canaliza a vibração do lábio e que faz com que essa vibração seja amplificada para que o trompete possa funcionar. Hoje em dia, nós temos muitos modelos de trompete diferentes. Como esse daqui, ele é o trompete em si bemol, mas nós temos também modelos em que essa válvula ela é um pouco menor, fazendo com que a afinação do instrumento seja diferente. Então nós temos trompetes em si bemol, mas também podemos ter trompetes em dó, podemos ter trompetes em ré, podemos ter trompetes em mi bemol, e esses instrumentos eles podem ser específicos dependendo da música que você precisa tocar. Nós temos também um outro tipo de trompete, que é um trompete um pouco mais gordinho, que nós chamamos de Flugelhorn. Em alguns outros lugares ele pode também ser chamado de Fliscorn. E ele é um trompete que, apesar de ter uma construção parecida, ele possui um timbre diferenciado. Ele é um timbre um pouco mais aveludado e que possibilita a execução de solos ou de trechos musicais de forma mais suave. Nós temos também um outro modelo de trompete, um pouco menor, que ele é chamado de cornet. O cornet ele é mais utilizado em bandas musicais na Europa e ele possui um timbre parecido com o trompete tradicional, mas um pouco mais aveludado, como o Flugelhorn.
E temos também alguns modelos de trompete que são um pouco menos usuais, mas eles têm funções específicas, como por exemplo o clarim, que inclusive ele pode ser utilizado para tocar em casamentos ou, de repente, para anunciar a entrada da rainha. And forever. Professor, posso fazer uma pergunta? Como é que o trompete funciona? Tá aí. Essa é uma bela pergunta. No caso, a gente precisa pensar em duas coisas. A primeira delas é a coluna de ar. Porque sem uma coluna de ar consistente, o lábio ele não vai ter condições de vibrar o suficiente para que o som seja atingido. E em segundo lugar, a gente precisa pensar na embocadura. Que na verdade a embocadura ela tem a ver com os músculos em volta da nossa boca e que eles vão fazer essa isometria para que o lábio fique ali paradinho no lugar enquanto você está soprando. Então, para pensar na coluna de ar, vamos pensar primeiramente qual que é o processo, por exemplo, que nós fazemos para encher uma bexiga. Neste caso, a gente enche o peito de ar, enche os pulmões de ar e a gente vai soltando esse ar, empurrando esse ar para dentro da bexiga para que ela possa ser inflada. Um bom exercício que ajuda a gente a entender um pouco melhor como que essa coluna de ar pode ser treinada é justamente encher os pulmões e soltar o ar devagar, dessa maneira. O mais importante é manter o ar saindo sempre na mesma quantidade, sempre observando se você está soprando mais forte ou mais fraco, se está variando. Um bom exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos é o exemplo do aviãozinho, onde a gente tem que pensar que o nosso ar é como se fosse um avião voando sempre em linha reta. Então nós não podemos deixar esse avião nem cair e nem subir demais, ele tem que manter sempre na mesma linha. Em segundo lugar, a gente tem a embocadura. A embocadura, ela tem mais a ver com a maneira com que nós fazemos com que os músculos da boca trabalhem. Então nós podemos pensar em algumas maneiras de fazer com que a embocadura funcione. Uma que funciona muito bem é você pensar que você está segurando um canudinho ou um lápis com os lábios. Dessa maneira você vai fazer força para que os seus lábios segurem o lápis em linha reta. Então, para ser o nosso aliado, para a gente entender melhor como que funciona a embocadura, eu trouxe um lápis. Esse lápis ele vai ajudar a gente a entender isso. Nesse caso, pessoal, é muito simples. Vocês vão colocar o lápis entre os lábios, de preferência, escolham um lápis que esteja limpo, tá? Peguem esse lápis e coloquem ele entre os lábios. Não vale segurar com os dentes, porque afinal de contas a ideia é que o lábio vai fazer o trabalho e não os dentes. Então vocês vão pegar, colocar o lábio entre os dentes e aí vocês vão fazer força para tentar manter o lápis reto, dessa maneira. Depois de um tempo, se você ficar um tempo, provavelmente você vai começar a sentir um pouquinho esses músculos trabalhando para manter o lápis ali firme. É essa sensação que você precisa ter para que a embocadura esteja trabalhando. A partir disso, começa a ficar um pouco mais fácil. Porque se a gente pensar na embocadura do jeito que nós aprendemos com o uso do lápis,
usarmos a coluna de ar para que esse ar passe pelos lábios, a ideia é que o lábio de vocês produza um som parecido com o som de uma abelhinha ou de um besouro voando. Entenderam? Neste caso, basta fazer a embocadura, deixar o lábio firme e soprar. Manter a coluna de ar sempre constante para que o lábio comece a vibrar. Então, pessoal, a gente chega agora numa parte do processo onde a gente junta as duas coisas. Então nós temos aqui o bocal do trompete, certo? O bocal, como vocês podem observar, ele tem um formato parecido com uma taça. E essa taça, ela possui um furo, certo? É por aqui que o ar vai passar. Num primeiro momento, para que a gente possa se adaptar legal, a gente precisa saber como que a gente coloca o bocal sobre os lábios. Vocês podem pensar no bocal como se vocês traçarem uma linha dividindo ele exatamente ao meio, vocês vão colocar uma metade apoiada no lábio de cima e a outra metade apoiada no lábio de baixo. E é importante que ele não fique nem aqui no canto, nem aqui no outro canto da boca. O bocal precisa ficar centralizado, certo? Nós temos exemplos de trompetistas que não seguem essa regra à risca e são excelentes trompetistas. Mas, para fins didáticos, vamos adotar o que é consenso. Então nós vamos colocar o bocal bem centralizado, metade no lábio de baixo, metade no lábio de cima, e nós vamos soprar da mesma maneira que a gente fez o exercício lá para entender como que é a coluna de ar, sempre tentando manter o ar como se fosse um aviãozinho voando reto, sem soprar muito forte ou nem muito fraco. Então, bocal, respira. O som que acaba saindo fica parecido com o som de uma turbina de avião. Avião voando, né? Então agora que nós entendemos como funciona a coluna de ar com o bocal, agora a gente só precisa fazer a embocadura um pouco mais firme, fazendo com que os lábios fiquem bem encaixados no bocal e deixar eles fechados o suficiente, como se nós estivéssemos segurando o lápis com o lábio. Dessa maneira, a vibração vai acontecer e o resultado que a gente vai ter é parecido com isso daqui. Nesse caso, nós produzimos um som muito parecido com o som da abelhinha que nós fizemos antes, mas a partir do momento que o bocal ele passa a receber essa vibração e ele está no trompete, nós temos a nota. Bem, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos fazer a respeito do trompete. Nós vamos fazer ainda alguns exercícios, a gente vai trabalhar fundamentos que são muito importantes para a execução do instrumento e, principalmente, nos divertir fazendo o que a gente mais gosta, que é música. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até mais. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar.